Agora falando de campanha de envio para o WhatsApp, campanha ativa, né? Disparo de mensagens para o WhatsApp. A Takeflow também faz? Faz sim. Porém, tem todo um cuidado que a gente acaba recomendando para que vocês possam ter, né, esse trabalho com o chip de vocês, um trabalho com um atendimento no qual não interfira no seu receptivo, tá? Então tem boas práticas, a questão do aquecimento do chip de vocês, para que vocês não tenham esse problema, né, de algum bloqueio temporário da própria Meta, um bloqueio do chip, tá? Então tem algumas atividades que a gente já vai acabar fazendo aqui dentro da plataforma, tem algumas coisas internas que a própria plataforma já cuida disso para vocês, porém se você fazer isso com exagero, de uma forma não conduzida, né, com um processo bem feito, você vai ter algum tipo de problema com esse seu número, tá? Então chame nosso time de suporte para tirar algumas dúvidas, para poder conseguir criar essa campanha da melhor forma possível, tá? Porque a Meta, ela é cruel nesse sentido. Então quando você está usando um chip não oficial, né, um número não oficial da Meta, você consegue sim fazer as campanhas, você consegue disparar, só que tem uma limitação diária, você tem que trabalhar uma variação de mensagem, uma variação de chips entre os disparos, né? E o que a gente acaba sempre passando de recomendação? Trabalha com mais números que vai trabalhar só a campanha, então tenha número exclusivo para disparo e número exclusivo para atendimento. Um não interfere no outro. Se você tiver algum problema no meio do caminho com um disparo que você esteja fazendo, você não perde o seu número do receptivo, tá? Então tem estratégias aí bem interessantes para que a gente possa trabalhar isso da melhor forma, tá? Explicando aqui como que funciona aqui dentro da plataforma. Dentro de atendimentos, a gente vai ter aqui campanhas, e dentro de campanhas a gente pode criar uma nova campanha aqui dentro. Vou em nova campanha, vou definir o nome dessa campanha, campanha Takeflow. Tenho três opções aqui de iniciar esse envio da campanha. O por etiqueta, que é pela tag de atendimento, o por planilha e o por grupos de contatos, tá? Qual é a diferença de cada um? Por etiqueta, eu posso trabalhar o mês inteiro um cliente no qual eu vá sempre atribuir uma etiqueta caso eu não consiga fechar ele por alguma justificativa de preço, ele não comprou o seu produto por uma questão de preço ou condição específica, e aí você pode taguear esse cliente para que quando chega o momento que você tem um preço mais atrativo, uma condição melhor desse seu produto, você possa fazer uma campanha exclusiva para esses clientes que você teve esse declínio, vamos dizer assim, né, pela condição anterior, tá? Então vou aqui em etiqueta, selecionar uma etiqueta, e aí eu vou colocar de exemplo esse aqui, ó, flexibilização de preço, tá? Ó, tenho três contatos aqui no caso que tem essa condição, então eu posso trabalhar a campanha de disparo direcionados para essas pessoas, tá? Vou trabalhar aqui uma outra também, ó. Vamos colocar esses dois aqui, do Facebook e flexibilização, tá? Então abriu mais contatos aqui para mim, no seu caso provavelmente vai ter até mais contatos. E aqui dentro eu já tenho a primeira configuração, que é canais principais, né? Quais são os canais que a gente vai disparar mensagem para esse cliente? Você pode ter mais de um número de WhatsApp disparando mensagem para esse cliente. Então, vamos imaginar num cenário aqui que eu posso ter 3 chips dentro da Takeflow, no qual 2 vai ser para campanha e 1 eu vou ter especificamente para atendimento. Então, eu vou selecionar esses 2 números aqui, né? 1, 2 ou 3 números. A Takeflow vai se encarregar de fazer a distribuição entre os disparos, então cada hora ela vai mandar de um chip para você poder ter, né, um maior range de disparo por dia. E aqui dentro das outras configurações você vai fazer o que? O agendamento, né? Quando que você quer que ocorra esse disparo, qual vai ser o fluxo de disparo que ele vai fazer. Então, como assim o fluxo de disparo? Você também consegue configurar um flow, né, uma automação em flow, com uma sequência de ações lá dentro da sua campanha. Então, você vai disparar a campanha, ele vai mandar um olá. E aí, quando o cliente responder, ele vai começar a engatilhar as outras ações que você tem lá atribuída no flow. Ele é um disparo um pouco mais robusto, vamos dizer assim, do que só o disparo de uma mensagem, igual a gente tem aqui embaixo. Então, em vez da gente mandar só uma mensagem, esperar ele responder e eu começar a agir em cima dele, eu posso disparar um fluxo de atendimento para ele que é totalmente diferenciado, né, e bem personalizado nessa ação que você está fazendo, tá?
Outra ação aqui é a questão de qual é o atraso, né, o intervalo entre o disparo das mensagens. Então, quando a gente trabalha com uma API não oficial, no caso, né, você tem como disparar mensagens logo uma atrás da outra com um intervalo muito curto ou com um intervalo maior. Para que serve isso aqui? Isso aqui é uma das coisas que ajuda a manter o seu número saudável, que ajuda a manter o seu número, né, com uma performance um pouco melhor para você conseguir enviar mais mensagens antes de tomar um bloqueio, um banimento ou coisas do tipo, tá? Com relação ao atraso das mensagens, eu recomendo você sempre utilizar a questão do intervalo longo ou muito longo aqui no caso, tá? Por que é feito dessa forma? Ele é feito uma randomização, a Takeflow ela faz uma randomização de range de tempo, né, entre 20 a 300 segundos, para que possa disparar de forma que dificulta essa identificação pela meta, né, e você tenha o seu número mais saudável por um tempo maior, tá? Depois disso, se eu selecionar um flow, ele vai sumir aquela parte de baixo, que é a mensagem única. Mas se eu não estiver aqui selecionado, ele vai aparecer aqui a mensagem que eu quero fazer um disparo simples, né? Só uma mensagem, um arquivo, algo nesse sentido, tá? E aí depois que eu fazer isso aqui, eu vou até selecionar um flow aqui, ó. Eu simplesmente seleciono aqui uma data. Eu vou aqui agora selecionar uma data. Vou colocar um pouquinho aqui para frente. Aqui, ó. Um pouco aqui para frente, os chips que eu quero que faça o disparo, o tempo, e vou colocar em salvar. Aí ele vai salvar e vai ficar aqui como programado aqui para mim. Então, uma vez que eu tenho programado, ele está programado para fazer um disparo por etiqueta em 2 conexões minhas, né? Agendado para dia 16, aqui no caso o prazo que eu coloquei, às 15h59. E se eu quiser, eu consigo ver os resultados aqui já. Então ele já vai mostrar para mim quais são os números que ele vai disparar, se está aguardando, se está pendente, né? Qual é o status de envio, quantos pendentes, quantos falharam, quantos estão sendo enviados aqui neste caso, tá?